Os meninos almoçam na rua. E eu almoço só quando eu volto do treino por volta entre 1h30 e 2 da tarde. Então, geralmente, eu já deixo, por exemplo, se eu vou fazer uma sobrecoxa, né? Eu já deixo a sobrecoxa descongelando, temperada e tal, e deixo ela lá. Então, quando eu volto, eu faço na air fryer ou eu faço na pressão. E aí, no tempo que ela tá fazendo, eu já deixo a saladinha ok, já tenho um arrozinho e tal. Então, assim, eu não tenho muito uma rotina do que eu vou comer na semana inteira. Eu tenho lá no meu freezer, eu tenho peito de frango, eu tenho sobrecoxa, eu tenho carne moída e tudo. E aí, o que que eu faço de manhã? O que que eu vou fazer para eu almoçar? Então, eu já me organizo na parte da manhã, organizo a minha casa, levo o Daniel para a escola. Na hora do almoço, eu treino. Quando eu volto, eu já faço algo que sobre e que já fique para o Daniel jantar. Porque eu e meu marido, a gente não tem muito costume de comer, por exemplo, arroz, feijão, um monte de coisa, né? A gente, às vezes, faz mais um sanduíche de atum num lanche, né? Uma coisa mais prática. E aí, eu já deixo o que eu faço no almoço, eu já deixo uma porção pro Daniel jantar, já para facilitar a nossa rotina noturna, né? E, por exemplo, o Daniel é uma criança que gosta de comer feijão à noite. Então, o que que eu faço? A gente não come feijão de noite. Então, eu pego um dia, eu cozinho meio pacote de feijão, eu porciono em potinhos, eu já deixo no freezer congelado, e aí eu só desço de manhã esse potinho, quando de noite chega, tá descongelado, eu tempero na hora. Então, assim, eu já deixo tudo mais na mão, para facilitar realmente o meu dia a dia. Lógico que essa parte de hortifruti é semanal, né? Isso não dura, né, por muito tempo, mas eu sempre tenho as proteínas no freezer, o arroz que você faz num dia dá para 2 até 3 dias, e se me dá a vontade de comer um feijão, eu pego lá um potinho do Daniel, eu pego e faço o feijão. A salada você faz na hora ali, é só lavar 2, 3 folhinhas, que é só para mim, né? Então é muito prático eu, na hora, fazer a minha alimentação do dia. Mas eu realmente me programo para ter as proteínas no freezer, e eu sempre penso de manhãzinha cedo, o que que eu quero comer hoje? Ah, hoje eu quero comer frango, então eu já deixo descongelando, porque até a hora de eu voltar do treino, por volta de 1h30, já tá descongelado e eu preparo na hora, já faço fresquinho. Legal, o que você está trazendo aqui pra gente é justamente experiência de cozinha, né? Eu acho que tem É, muitas pessoas, às vezes, que quando tornam mães, né, não tem nenhuma experiência de cozinha e realmente ficam perdidas, né, no que cozinhar, e às vezes pode ser mais simples do que a gente imagina. Só que essa é, dinâmica que você trouxe justamente vem de uma bagagem que você tem. Então, com realmente certeza. é isso, é ir fazendo, né? É a Porque você prática, né? saber o tempo, perfeito, tempo de preparo do frango, já é o que você vai estar fazendo arroz, lavando a salada. Eu acho que isso tudo ajuda a gente ter uma refeição aí completa em 15 minutos, né? Consegue, é Mas possível. realmente só é possível se você tiver essa experiência. Então, bem legal isso que você trouxe pra gente. E eu acho que então conhecer os alimentos também ajuda muito. Então, às vezes a gente se pega numa rotina de, poxa, acabou o arroz, não consegui me programar para ter arroz. Ah, mas eu sei que eu tenho macarrão, né? Eu sei que eu tenho um cuscuz. Uma Então, assim, a gente sabe batata, que você uma pode fazer uma batata na air batata. fryer que substitui o arroz. Perfeito. Saber os substitutos, conhecer os alimentos ajuda muito também nessa dinâmica. Poxa, acabou tudo no meu freezer, eu não tenho uma carne. Poxa, mas eu tenho um ovo aqui, eu tenho um atum em Exato. lata. Então a gente conseguir se mobilizar é muito bacana. Para a parte de hortifruti, realmente ela é mais limitada, mas às vezes também a gente tem a opção de congelados, né? Hoje a gente tem congelados de excelente qualidade, então a gente pode ter um espinafre no freezer, aquela seleta de legumes, né? Que não tem adição Sim. de conservantes, enfim, eu acho que isso tudo também ajuda demais na nossa dinâmica. O legal dessa questão da nutrição, só para complementar, é muito legal porque você começa a raciocinar, porque a gente só se prende muito no arroz. O carboidrato é sempre o arroz, né? E às vezes tem dias que eu chego em casa e não tenho vontade de comer arroz. Às vezes me dá vontade de fazer um purê de mandioquinha e ele substitui igual o arroz. Só que aí quando você faz um acompanhamento nutricional e que você começa a ter os cardápios, as opções de comida, do que você pode substituir, você começa a ter isso na sua cabeça. Então facilita absurdamente para um dia que você realmente chega na geladeira e não tem algum tipo de alimento que você está habituado a fazer, e você fala, não tem isso. Ah, mas eu posso pegar outra coisa para fazer e vai substituir igualmente. Então isso é muito legal. É o que eu falei, é a questão da prática, é o dia a dia. Conforme você vai fazendo e você vai estar ali na cozinha todos os dias, tudo fica muito fácil. Já cheguei em casa também, já aconteceu de eu falar, o que eu vou almoçar? Eu abri a geladeira e olhar, vou fazer uma batata, vou fazer um ovo, um omelete, um ovo mexido, uma saladona, e estava feito o meu almoço em 20 minutos. Realmente essa questão da prática te ajuda muito de você conseguir pensar na hora no que você também vai comer num dia que você tem que improvisar.
Perfeito. Eu acho que a prática, eu acho que é o primeiro item, né? Talvez de conseguir se alimentar. O planejamento também, né? Ter um plano A, B, C. Então, por exemplo, tudo bem, não tenho arroz, mas eu tenho uma batata, eu tenho uma farinha de milho, eu tenho um macarrão. Não, eu tenho uma carne prontinha no freezer. Um dia que eu fiz mais, sobrou, já fui lá e congelei para um dia que eu tivesse uma preguiça maior, enfim, ou Sim. não tivesse tempo. Então, ter essas alternativas acabam ajudando bastante aí a gente seguir uma alimentação saudável, né, Fê? Exatamente, exatamente. Levou um tempo para eu chegar até hoje desse processo, né? Mas é o dia a dia mesmo que você vai introduzindo o exercício, a alimentação, como fazer. É assim, eu tenho uma rotina até certo ponto muito certa de alguns horários, mas tem outras coisas que realmente acontecem de improviso. Então você realmente vai aprendendo aí a se ajustar, né? Eu tenho o meu marido como essa rede de apoio, né? Realmente a gente se ajuda muito e isso facilita a minha vida, mas a gente aprendeu também a nos virar somente nós, né? Então isso foi algo que a gente conversava lá atrás, quando a gente falava assim, quando a gente tiver filho, como que vai ser? E a gente tinha realmente o desejo de que quando o Daniel nascesse, eu não queria colocar ele com 3, 4 meses. Infelizmente, nem todo mundo consegue fazer isso, a gente sabe. E acho que não tem certo e errado, tem a realidade de cada um. Eu tive a possibilidade de estar com o Daniel todos os dias até ele completar quase 2 anos de idade, até quando ele começou a ir para a escolinha, né? E eu sou muito grata a Deus por isso, por poder ter essa oportunidade, porque eu sei que muitas mães gostariam de ter essa oportunidade, né? Mas eu acho que, assim, independente, a gente exercer a nossa maternidade da forma que a nossa realidade, nós sendo nós o melhor para os nossos filhos, é isso que vale. Mas antes de qualquer coisa, a gente também tem que voltar um pouquinho o olhar para nós, né? Ter realmente aquele momento de pensar um pouquinho na gente, porque antes da gente ser mãe, a gente é um ser humano, né? E a gente tem as nossas vontades. Então, eu acho que é isso. Eu acho que aquela analogia do avião sempre faz muito sentido para mim, né? Primeiro você coloca a sua máscara para depois você ajudar o coleguinha. E eu acho que é exatamente isso. A Exato. gente tem que olhar pra gente, cuidar bem da gente, estar bem com a gente mesma, para aí de fato a gente conseguir dar um melhor, né? Que a gente tem para oferecer para outra Sim. pessoa. E aqui a gente tá falando dos nossos filhos, da nossa família, né? Enfim, eu acho que isso faz todo sentido.